Convidamos agora, então, a mestra Tamires Soares Assis para ministrar a palestra Assistência Técnica Gerencial em Fazendas de Leite. Tamires é médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Ciência Animal pela Universidade Federal de Uberlândia na área de nutrição de ruminantes e atualmente é doutoranda pela mesma universidade na área de clínica médica de grandes animais. Possui especialização em biologia vegetal e em análises clínicas em microbiologia. Atuou como atendente técnico comercial na empresa Hyperd Hygiene Solutions e como gerente comercial na empresa Manejo Consultoria Agropecuária. Atuou também como docente no curso de Medicina Veterinária da Universidade Presidente Antônio Carlos, ministrando a disciplina de Anatomia de Animais Domésticos 1. Atualmente, exerce o cargo de professor titular no Centro Universitário do Cerrado, ministrando as disciplinas caprinos e ovinos e clínica e cirurgia de grandes animais. Além disso, é médica veterinária no Centro de Saúde Animal da mesma universidade. Tamires, passo as palavras a você. Bom, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, de estar participando do evento. É sempre uma oportunidade, estar falando do que a gente ama fazer, que é trabalhar no campo, e estar falando para quem também gosta disso é sensacional. Bom, o Marco Túlio já me apresentou um pouco, Eu gostaria, assim, de começar a nossa conversa falando assim um pouco sobre o que foi o mestrado na minha vida. Ontem nós tivemos, uma palestra com a Érica, eu tive a oportunidade de acompanhar, sensacional, gostei muito. E eu vi ela falando muita coisa que, que me fez pensar sobre o que foi o mestrado na minha vida. Então, eu quis começar falando sobre assistência técnica, falando do meu mestrado. E muita gente fala para mim o seguinte: Tamires, para que você faz mestrado? Você trabalha na fazenda. Ou às vezes a pessoa, quando eu estou na universidade, que hoje eu sou professora também, eu atuo como professora de caprinos e ovinos e obstetrícia na Unicerp. E as pessoas sempre me perguntam também, Tamires, por que você trabalha na fazenda? Você faz doutorado? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, Na verdade, o mestrado foi tudo na minha vida. Ontem eu escutei a colega falando, pensem bem antes de fazer o mestrado. Eu não sei se a minha vida estava tão difícil antes do mestrado que o mestrado realmente mudou a minha vida. Como o Marco falou anteriormente, eu sou médica veterinária, me formei na UFG, e assim que eu me formei, eu sempre trabalhei com bovinos de leite, Eu fui criada na fazenda de leite, morei na fazenda de leite até os 12 anos. Então, eu tinha a experiência de trabalhar com a fazenda de leite, no entanto, eu não tinha qualificação para isso. Quando eu me formei, em 2010, eu saí trabalhando com vendas, e não estou desmerecendo vendas e nem falando que vendas foi ruim, mas quando eu saí, a única oportunidade que eu tive de trabalhar com grandes animais foi com vendas. Mas hoje eu percebo que eu também não tinha qualificação para trabalhar com qualquer outra área que não fosse vendas. Então, fica aqui, abre aspas para vocês, se vocês querem trabalhar no campo, comecem fazendo isso desde a graduação, e não é só fazendo estágio em fazendas, é fazendo estágio com veterinário, fazendo network, que todos tanto falam e realmente é importante. Então, depois eu trabalhei com vendas e logo eu percebi que aquilo não me trazia felicidade, que o que eu queria mesmo era trabalhar no campo, eu queria trabalhar com assistência, eu queria trabalhar com vaca de leite, e infelizmente eu não tinha essa oportunidade. Em 2013, eu abri a minha primeira empresa e eu comecei a trabalhar com assistência emergencial. Então, o cara tinha uma cesárea, ele me chamava, tinha uma briga de boi, ele me chamava, então eu era essa pessoa da emergência. Em 2014, eu sofri um acidente, e nesse acidente eu fiquei muito tempo parada, porque foi muito sério, e foi quando o mestrado entrou na minha vida. De 2014 até 2016, eu não fiz nada da minha vida senão lamentar o destino triste que eu tive, que foi aquele acidente que me trouxe inúmeros problemas, principalmente de saúde. Então, em 2016, eu pensei, bom, já que eu não consigo mais trabalhar na fazenda, eu vou para o mestrado.
E aí foi a minha grande surpresa, porque o mestrado mudou minha vida, o mestrado foi tudo na minha vida, e eu, como mulher, trabalhando no campo, o mestrado, em primeiro lugar, aumentou minha renda, o mestrado me empoderou, me ajudou a sair de um relacionamento abusivo, me ajudou a ganhar dinheiro para sair desse relacionamento, me proporcionou um network onde eu conheci pessoas que tinham muita influência. O professor Gilberto mesmo foi uma pessoa que me ajudou muito, 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 muito. Se hoje eu estou onde eu estou, eu devo aos contatos que ele me ajudou a fazer, aos congressos que eu fui, a várias coisas, né, que eu aprendi com o mestrado e que me trouxeram novas oportunidades e finalmente trabalhar com assistência técnica em fazendas leiteiras. Então, percebam que foi um caminho muito árduo e um caminho comprido para chegar aqui, mas que valeu a pena demais. E foi o mestrado que fez isso comigo. Hoje eu estou no doutorado e as pessoas continuam me perguntando, Tamires, para que você está fazendo doutorado? Eu estou fazendo doutorado porque eu amo o que eu faço, eu amo estudar sobre o que eu trabalho. E sabe o que é melhor de tudo? O melhor é quando você consegue levar o seu conhecimento de mestrado e doutorado para o produtor. E é isso que a assistência técnica, que eu tento fazer da minha assistência técnica para os meus produtores. Bom, hoje, né, esse daqui é um gráfico de 2014 e em 2014 o Brasil era o terceiro produtor, era o quarto produtor mundial de leite. Hoje, em 2020, nós somos o terceiro maior produtor de leite do mundo. Então, hoje nós superamos a China e só perdemos para os Estados Unidos e para a Índia. Então, isso significa que o Brasil tem um potencial infinito para o leite. No entanto, a nossa média é uma das médias mais baixas do mundo. O Brasil ele tem mais ou menos 4,4 de produção por animal de leite. Então, como eu disse para vocês, a assistência técnica na propriedade de leite, ela é um trabalho que exige muito do produtor, exige muito do técnico, e exige que você conheça sobre o que você está falando. Exige que você conheça não só vaca de leite, que você conheça o mercado, que você também entenda que a maioria dos nossos produtores aqui no Brasil são pequenos produtores e que a gente fica iludido que o Brasil produz muito leite, muito leite, muito leite. Não, o Brasil produz muito leite, gente, mas o Brasil produz muito leite com pequenos produtores. E isso que o técnico precisa de enxergar, o potencial no pequeno produtor. Gente, produtor grande já tem veterinário, produtor grande já tem zootecnista. Quem é que não tem assistência? Quem é que precisa da sua ajuda? Falando sobre isso, todos precisam. A assistência técnica, ela não é só para o pequeno produtor, ela também é para o grande produtor, ela é para o médio produtor e ela é para você também. Assistência técnica gerencial, ela não é só você ir e tocar uma vaca, ou você ir fazer a dieta de uma vaca. Ela é muito mais do que isso. Consiste em você enxergar um todo maior e trazer modificação na vida daquele produtor. Então, por que eu comecei falando do meu mestrado? Porque foi o mestrado que me trouxe isso. O mestrado me trouxe conhecimento para falar sobre isso para o produtor. O mestrado me trouxe capacidade de falar coisas novas e coisas antigas, mas que o produtor precisa de ouvir. Bom, então, qual que é o objetivo da assistência técnica? Bom, eu não sei qual é a assistência técnica que vocês desejam trabalhar, mas essa é a assistência técnica que eu escolhi trabalhar para a minha vida. Foi o que eu escolhi fazer. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a assistência técnica ela precisa de garantir para o produtor um conhecimento da sua atividade.
Então, você precisa de trazer para o produtor o tempo inteiro uma educação contínua. Você tem que estar instruindo, instruindo e ensinando, para que ele possa obter com você grandes resultados. Você precisa de fazer com que o produtor entenda que a propriedade, ela é uma empresa, que ela não é só o sustento da vida dele, ela é uma empresa e que ela precisa de gerar renda, ela precisa de gerar lucros. E se aquele dinheiro que ele estiver investindo naquela terra não está dando o retorno que realmente deveria, às vezes é melhor ele parar de tirar leite e fazer outra coisa, às vezes é melhor ele investir em outra coisa. Você precisa de falar isso para o produtor. A assistência técnica precisa de fazer o produtor entender isso. E, no fim, fazer com que a atividade leiteira se torne competitiva, se torne rentável. Estou cansada de escutar que vaca de leite não dá dinheiro, que propriedade de leite não dá dinheiro. Sabe o que não dá dinheiro? O que não dá dinheiro é negócio sem administração. O que te dá prejuízo é você não administrar o seu negócio. E é isso que o produtor precisa de enxergar na sua assistência técnica. Bom, e depois dele entender isso, que a atividade leiteira é lucrativa, que ele vai ganhar dinheiro com isso, você proporcionar ao produtor uma vida feliz e digna. Por que uma vida feliz e digna? Porque às vezes não é só aumentar a produção, às vezes é diminuir serviço. Se você for um técnico capaz de enxergar os gargalos da propriedade, você vai conseguir trazer soluções efetivas e simples para esse produtor. Bom, falando sobre todos esses fatores que afetam a produção de leite, é preciso entender que a produção de leite é afetada por tudo. Absolutamente tudo. Tudo afeta a produção de leite. O clima afeta a produção de leite, porque se eu tiver um veranico, seu milho morrer, ou você acabar a sua pastagem, você vai parar de produzir leite. A área também limita a produção de leite. Às vezes você tem uma pequena área e não consegue plantar. O seu manejo influencia na produção de leite. O fator homem influencia na produção de leite. A sua mão de obra influencia na sua produção de leite. As suas instalações influenciam na sua produção. O mercado em que você está inserido também vai influenciar a sua produção. Se o seu leite está 1,80, você tem condição de produzir X. Se o seu leite está 1,20, você tem condição de produzir Y. Então, tudo isso influencia. Máquina influencia a sua produção. Você tem condição de cortar a sua silagem? Ou você tem que alugar a máquina para ensinar a sua silagem? O número de vacas que você tem na sua produção, a estrutura que você tem no seu rebanho. Pessoal, tudo influencia a produção de leite. E por que você tem que ter consciência disso? Porque por que o produtor precisa do técnico dentro da fazenda? Para ajudar a superar esses fatores, para ajudar a prever esses fatores, ajudar o produtor a ganhar dinheiro analisando cada um desses fatores. Esse é o objetivo da assistência técnica, fazer com que o produtor enxergue aonde é que ele está errando, aonde é que ele está acertando e qual é o caminho para ele atingir os melhores resultados. Bom, primeira coisa, né, o que é assistência técnica, né? Assistência técnica gerencial, às vezes as pessoas acham que simplesmente é a gestão financeira do negócio. Se fosse isso, você não precisava de ser zootecnista, você não precisava de ser agrônomo, veterinário, para estar trabalhando com assistência técnica gerencial em propriedade de leite. Assistência técnica gerencial ela não só envolve a gestão financeira, mas ela envolve todo o todo que cerca a produção de leite. Desde a produção de milho para fazer silagem, até a limpeza da ordenha, a limpeza do tanque, a limpeza do seu equipamento. Então, tudo isso está incluso na sua assistência gerencial. Então, não é só o gerenciamento financeiro que a propriedade precisa de ter. As propriedades também precisam de ter uma assistência técnica. Bom, então, a minha assistência técnica, ela consiste em algumas bases, e eu vou falar sobre essas bases. Quais são elas? Em primeiro lugar, a assistência técnica precisa de ter escrituração zootécnica.
Então, eu comecei uma assistência, eu comecei a trabalhar numa fazenda hoje. Qual que é o primeiro passo que eu vou dar nessa fazenda? Escrituração zootécnica. Eu preciso de anotar tudo que eu tenho envolvido naquela produção. Segundo ponto em que eu baseio a minha assistência técnica, manejo sanitário reprodutivo. Não existe produção se eu tenho animais doentes. Não existe reprodução se eu tenho animais doentes. Alimentação, se eu preciso, para produzir, é necessário planejar. E o planejamento começa na alimentação. O planejamento alimentar, ele é com certeza o gargalo da produção de leite. Qualidade do leite. Por quê? Porque é inadmissível você ter uma assistência técnica, você ter uma CBT e uma CCS alta. É inadmissível. É uma vergonha uma propriedade que é assistida por um veterinário, por um zootecnista, por um agrônomo, não ter qualidade de leite. E, por fim, a gestão financeira. Então, em cima desses 5 pontos, eu consigo fornecer uma assistência técnica gerencial adequada para o meu produtor e fazer com que esse produtor ganhe dinheiro. E agora eu vou falar algumas coisas que eu faço na minha assistência e que vocês vão perceber que são coisas muito básicas e que, mesmo sendo básicas, ainda é um problema na produção de leite. Antes de falar sobre isso, eu queria comentar com vocês uma coisa muito interessante que aconteceu nesses últimos tempos. Falando de pandemia, a pandemia afetou positivamente e negativamente o leite. Como assim? No início da pandemia, com certeza os produtores de leite foram afetados negativamente. E agora, nesse momento atual de pandemia, nós estamos tendo um momento bom para o produtor, que o preço do leite está subindo, o preço da arroba está subindo, e o produtor está ganhando dinheiro com o leite. Bom, mas a primeira coisa que você precisa de fazer o seu produtor entender é que o lucro que o produtor vai ter, a renda que o produtor tem, independe do preço de leite. Como assim? Pessoal, independente se o produtor está vendendo leite a 1,50, a 1,80, a 1,20, o que vai determinar o lucro dele é o custo de produção. Se o produtor gasta R$1 para produzir um litro de leite e está vendendo o leite dele a 1,80, ele está ganhando 80 centavos. Agora, se o produtor gasta R$1,90 e está vendendo leite a 1,80, mesmo com o preço do leite lá em cima, o produtor ainda está perdendo dinheiro. Sabe por quê? Porque, no fundo, o que realmente importa é o custo de produção dele e não o preço da venda do leite. Isso é uma coisa que precisa de ficar clara na cabeça do produtor. Sabe por quê? Porque na primeira vez que o leite baixar, ele vai dispensar a sua assistência. Porque ele vai cortar custos onde ele não deve. E é a hora que você precisa contar para o produtor que o que faz ele ganhar dinheiro não é o leite que ele vende, e sim o preço do custo de produção dele. Quanto ele gasta para produzir um litro de leite? E essa vai ser a primeira pergunta que eu faço para vocês. Vocês conhecem os produtores de vocês? Vocês sabem qual é o custo de produção desse produtor? A assistência técnica gerencial, ela precisa de gerar esse dado. Então, tudo que eu vou falar agora, tudo que eu vou falar daqui para frente é para isso, é para me construir no final do dia, no final da minha assistência, um custo operacional efetivo de produção e que eu vou dar para esse produtor rumos para ele seguir. Eu vou dar alternativas para ele caminhar. Bom, como eu disse para vocês, em primeiro lugar, na assistência técnica, precisa de escrituração zootécnica. Escrituração zootécnica, gente, não é só ir lá e marcar o animal, colocar número no animal. Sim, os animais precisam de ser identificados, sejam eles com brincos, tatuagens, né, ou com chips, ele precisa de ser identificado. Mas o produtor também, ele tem outro jeito de identificar os animais dele. As vacas dele podem ter nome. Produtor de leite, fazenda tem que ter pelo menos 2 tipos de identificação. Nome, número e tatuagem, nome, plaquinha. Alguma coisa a sua fazenda tem que ter para identificar os animais. E você precisa de ter a anotação de todos.
Eu não gosto muito de anotar, eu não gosto muito de escrever. Então, pare de tirar leite. Se você não tem o hábito de anotar, se você não tem o hábito de escrever, você vai ter que sair da sua atividade. Uma coisa interessante que eu quero que vocês olhem, olha esse slide, né? Vocês estão vendo que é uma foto de WhatsApp, né? E é isso, a pandemia fez isso para a gente. A pandemia fez com que o nosso produtor evoluísse e que nós técnicos também. Hoje nós temos um novo modelo de assistência técnica gerencial, onde às vezes eu preciso de continuar assistindo esse produtor, mesmo de distante, mesmo não tão perto. Esse produtor aí é um produtor que tem mais de 70 anos, então as visitas dele diminuíram. A gente agora trabalha com um espaçamento maior de visitas, e é claro, usando máscara, viseira, luva e tudo que a gente precisa para fazer esse atendimento. Não de maneira nenhuma na propriedade, mas o mais legal disso é esse produtor de 70 anos se comunicando pelo WhatsApp. Não existe desculpa para você não anotar os seus índices. Hoje todo mundo consegue. Um outro índice que a gente precisa de ter dentro da propriedade de leite, né? É o peso do leite, o peso das bezerras. E mais uma vez, não existe desculpa você, Tamires, eu não tenho balança, passa a fita, não tem problema nenhuma. Tamires, eu não tenho pesador na minha fazenda, eu não tenho pesador individual. Pesa lote, mede lote, mede individual na lata, pesa individual. Não existe justificativa para você não ter esses resultados. Se você não tiver esses números, a sua assistência técnica vai ser ineficiente, porque sem esses números eu não consigo gerar resultado para o produtor. Então, a escrituração zootécnica, ela precisa de ser rigorosa, e é seu papel técnico cobrar isso do produtor. Anotação de parto, mais uma vez, o produtor que antes tinha alguma dificuldade, ou às vezes ele se esquecia de me mandar, esqueci de anotar que a vaca pariu, agora o que ele faz? A vaca pare, e ele me manda o WhatsApp. O novo modelo de assistência técnica evoluiu para isso. Do atendimento, é um atendimento online? Claro que não, porque você precisa de várias coisas, você precisa de estar na propriedade para estar avaliando, por exemplo, o toque. Você precisa de estar lá para dar toque. Mas você não precisa de estar lá, por exemplo, para adquirir essas informações. Eu não preciso de ir lá para a fazenda para me pegar a pesagem do leite e passar para o meu computador. Eu consigo fazer isso da minha casa, eu reduzo o risco de contaminação meu e do meu cliente, eu diminuo a minha exposição e a dele ao risco, né, vista a pandemia que a gente está vivendo, e também economiza tempo. Olha só, gente, coisas positivas que a pandemia trouxeram para a produção de leite. A nossa assistência técnica evoluiu e o produtor evoluiu conosco. O financeiro, o produtor financeiro, porque ele compra e tudo que ele vende. E hoje a gente tem dois tipos de produtores, na verdade a gente tem três tipos de produtor. A gente tem aquele produtor que é acostumado a anotar e que ele anota tudo na planilha dele, que é esse caso número 1. Eu tenho aquele produtor que chega a nota do leite e ele vai e anota tudo na folha do leite e manda uma foto para mim. E eu tenho produtor também que não sabe ler, que não sabe escrever, mas que tudo que vai comprar guarda nota para mim. Então, o mês que eu vou fazer a assistência dele, eu tenho todas as notas do que ele gastou e do que ele comprou. Então, não há desculpa para não controlar não há desculpa para não se ter essas anotações. Com a pandemia também, esses produtores agora me mandam essas notas eles tiram foto e me mandam ela pelo WhatsApp. Tudo mudou, mas a gente tem que tirar coisas positivas. O meu produtor hoje, com esses problemas, a gente não está podendo ir tantas vezes, ou da gente não poder estar tão perto deles, eles acabaram que conseguiram adaptar e conseguiram trabalhar do mesmo jeito, tendo bons resultados e de uma maneira diferente. Assim, eu fico muito feliz de ver a evolução deles. Uma outra coisa que eu preciso de trabalhar na minha assistência técnica, né, é o manejo sanitário e reprodutivo, partindo do princípio que vaca doente não produz, vaca doente não se reproduz, e que o atraso na reprodução sempre causa déficits na produção. Lembre-se de uma coisa,
vaca que dá leite é vaca recém-parida. Se você está trabalhando no rebanho de vacas atrasadas, você vai ter uma produção inferior ao que elas poderiam estar se recém-paridas. Então, o manejo sanitário e o manejo reprodutivo é importantíssimo para que o produtor tenha um resultado eficiente. Vacinação. Gente, quando eu falo de vacinação, eu não estou falando, não estou falando de vocês irem lá, pegar um revólver, encher esse revólver de vacina e vacinar de qualquer jeito, uma agulha para todos os animais. Se vocês estão numa assistência técnica, sejam técnicos. Olha, as minhas vacinações eu uso uma agulha e uma seringa para cada animal. Eu não repito a agulha e seringa para animal jamais. Eu uso luva, eu trabalho com material de segurança, eu uso com macacão, eu uso boné, bota eu não uso porque eu tenho uns pinos no pé, né? Não dá. Mas sejam técnicos, não virem curandeiros, né? Não vão para lá benzer a vaca, façam a assistência técnica. Você chegou numa fazenda, você viu um animal doente, não seja omisso a esse animal. Às vezes o veterinário chega na fazenda, né? Ele vê aquele animal doente, ele não faz nada. Pessoas, animal doente não produz. Se você tem um animal desse na sua propriedade, o que você acha que esse animal está produzindo? Eu fui nessa fazenda e o rapaz falou, tem 2 anos que essa vaca não pare. Foi graças a Deus, né? Porque se essa vaca tivesse parido, ela estava morta. Como que o produtor deseja que esse animal seja um animal... Como que o produtor deseja que esse animal produza leite se ele é um animal caquético, doente? E aí, tá aí você técnico, você precisa de também ter consciência que esse produtor vai tratar? Se ele for tratar, passe o tratamento. Se ele não tiver condição, descarte. Sempre pense, às vezes, tem muita morte que é mais digna do que vida. Eu não penso só no produtor, eu penso no animal. Às vezes é melhor eu descartar aquele animal, porque eu sei que aquele produtor não vai tratar ela do jeito que ela merece ser tratada. Tem muita morte que é mais digna do que vida. Às vezes o descarte ele é mais humanitário do que o tratamento. E o reprodutivo, né? Na sua avaliação reprodutiva, a gente sempre fazer a avaliação das vacas recém-paridas, né? Que às vezes a pessoa acha que o reprodutivo é dar toque e ver se as vacas estão prenha. Não. Reprodutivo é avaliação ginecológica, é avaliação das vacas recém-paridas, diagnóstico das vacas inseminadas e avaliação das vacas vazias. Então, o reprodutivo não é só dar toque e protocolar. E, moçada, falar uma coisa para vocês. Reprodutivo, ele entra pela boca. Vaca que está faltando, vaca que não se alimenta bem, não reproduz, não. É igual essa vaca, tem 2 anos que essa vaca não pare. É claro que ela não vai parir. Olha a situação dessa vaca. Não tem condição dessa vaca parir. Bom, e falando, né, da reprodução, se você quer ter bons índices de reprodutivos, tenha um planejamento alimentar. Eu digo sempre o seguinte, isso daí eu aprendi com o supervisor com que eu trabalho, José Reis. Ele sempre fala o seguinte, tem 2 coisas que quebram o produtor de leite. Ter que comprar silagem e ter que comprar ração. Gente, o produtor que produz a sua própria silagem, produz sua própria ração, tem um outro resultado financeiro totalmente diferente. Então, o planejamento alimentar, alimentação não é só você fazer dieta. Alimentação é você fazer o planejamento alimentar daquele animal. Verão e inverno, seca e chuva. Às vezes o veterinário, o técnico, o zootecnista vai lá e faz um planejamento para X vaca. Leite bateu R$2, o produtor vai lá e compra 2 caminhões de vaca. Gente, ele tem comida para aquilo? Então, planejamento de volumoso e planejamento de concentrado, seca e chuva, são passos importantes da sua assistência. Quem não se planeja, perde dinheiro. Quem compra silagem, está morto. O produtor que precisa de comprar silagem, ele está perdido. Então, se planejem. Esse daqui na foto do lado esquerdo, é um estagiário meu, né, José Lucas, João Lucas, na verdade.
Esse instrumento que ele está na mão dele é um calador. O calador, ele mede a densidade, né, a densidade da sua silagem, e ele é um instrumento importantíssimo na assistência técnica. Porque na hora que você vai lá medir o buraco para ver, estimar quantas toneladas de silagem tem naquele buraco, às vezes a gente faz estimativas da densidade, e você realmente avaliar qual que é a densidade daquela silagem para saber qual é a quantidade de silagem que tem no buraco, faz toda a diferença. Então, trabalhem com tecnologia simples e com precisão. Eu falo que na assistência técnica não existe esse negócio de eu acho. Existe o que está lá na fazenda. Ah, eu tenho comida para quanto tempo? Eu vou lá e meço o silo. Eu gasto quanto de ração? Eu vou lá e vejo quantas vacas estão no curral, quantas vacas estão para parir, quantas vacas estão para secar, e faço o meu planejamento. Não existe esse negócio de achar. Existe você fazer contas e chegar num determinado. Depois de você se planejar, aí sim, faça um balanceamento de precisão, faça uma dieta correta para suas vacas, defina lotes, faça com aquele, já que você tem a pesagem do leite, você tem a pesagem dos animais, faça a divisão de lotes. A gente não consegue aumentar leite sem dividir lote. E por último, né, como eu disse, depois de avaliar tudo, alimentação, nutricional, reprodutivo, financeiro, eu vou avaliar a qualidade do leite, porque é uma vergonha você estar trabalhando numa fazenda e você ter um resultado de qualidade ruim. Onde estão esses resultados? A qualidade do leite, ela abrange muitas coisas, né? São muitos fatores que interferem na qualidade do leite. Mas você tem que entender que a qualidade do leite, ela começa aí. Ela começa quando o animal está produzindo leite. A qualidade do leite, não adianta você preocupar com qualidade depois que o leite já está ruim. A qualidade do leite, ela começa aqui, antes de sair da vaca. Então, ela envolve sanidade para pré e pós-dipping, envolve vacas sadias, equipamento adequado, resfriamento de leite adequado, tempo de resfriamento adequado. Então, a qualidade do leite, ela, apesar de multifatorial, ela é simples de ser feita. Se você conseguir seguir as regras da qualidade, te garanto que você não tem jeito de ter resultados ruins. Ah, Tamires, e CCS? Pessoal, CCS é uma discussão para um dia inteiro. Mas, se você não consegue diminuir a CCS desse animal, venda esse animal. Se você não consegue resolver esse problema, venda esse problema. Passe esse problema para frente. Descarte esse animal. Não fica lutando com vaca com mastite. Se você não é capaz de tratá-la, venda para alguém que seja capaz de tratá-la, que queira tratá-la, ou se não, descarte para frigorífico. É melhor do que você estar tendo esse resultado ruim na fazenda e passando para os outros. E aí, depois de tudo isso, eu consigo fazer a gestão da minha atividade. Porque eu tenho nas minhas mãos a nutrição, a sanidade, a reprodução, o financeiro, o pessoal, e depois disso eu consigo mensurar e avaliar esses resultados para me tomar decisões. Bom, falando de decisões, como eu falei, a gente está falando de assistência técnica, e eu falei várias coisas. E aí, o resultado dessa assistência técnica da Tamires? E aí, o resultado dessa assistência técnica? Bom, eu trouxe alguns resultados, eu conversei com os meus produtores, não irei divulgar o nome do produtor, mas eu trouxe 2 produtores para vocês avaliarem, que são produtores, um produtor pequeno e um outro produtor maior. E vocês vão ver que ambos, depois da assistência técnica, melhoraram. Que ambos, depois da assistência técnica, tiveram um resultado melhor do que eu esperava. Bom, o primeiro produtor, ele teve uma produção anual de 165 mil litros, de 165 mil reais por ano, quer dizer. E esse produtor, ele teve o COI da atividade dele, o custo da atividade dele, nesse ano de 2019,
foi 185 mil. Pensa o seguinte, no ano de 2019, ele ganhou 165 mil reais e ele gastou 185 mil reais. O que aconteceu com esse produtor? A margem bruta dele foi negativa. Ele gastou mais para produzir do que produziu. Isso é a realidade do produtor de quando você começa a assistência técnica dele. E você precisa de fazer esse levantamento do ano anterior para você mostrar resultados do seu ano atual. Bom, ele tinha uma média de 13 mil reais por mês e ele gastava mais ou menos 15 mil reais por mês. Então, todo mês ele fechava 1.600 reais negativo. Bom, nesses últimos 2 meses, esse produtor, vamos falar de junho, o último mês de junho dele, ele fechou com uma renda de 15 mil reais e ele gastou 8.476 reais. O custo de produção dele foi R$ 1,21. Ele vendeu leite esse mês de R$ 1,80. Isso que é o resultado da minha assistência, é eu chegar nesse resultado. Gente, o meu produtor gastava ano passado R$ 1,66 por litro de leite produzido. Hoje ele gasta R$ 1,21 por litro de leite produzido. Ele gastava 101% da margem dele com ração. Hoje ele gasta 45%, 40% da renda dele com concentrado. O custo da alimentação volumoso e concentrado hoje fecha 55%. Antes fechava 111%. Entendem aonde foi que a assistência técnica mostrou o resultado? Tamires, como que você fez esse resultado? Fazendo tudo que eu falei para vocês antes, identificando animal, pesando leite, dividindo lote, aumentando a produção, diminuindo o número de vacas vazias, descartando animais problemas, fazendo o meu animal, meu produtor, ter uma recria menos inchada, trabalhando com venda de animais, enfim, o meu produtor fechou nesse resultado. Ele saiu de uma renda negativa de R$ 1.600 por mês para uma renda positiva de R$ 6.860 por mês. Eu acho que isso é um resultado positivo, né? Isso é um produtor pequeno. Isso daqui é um produtor grande, porque falar tudo isso, mas é um produtor pequeno, né? Não foi tão bom desse jeito. Bom, então vou falar para vocês do segundo produtor, que esse é um produtor grande e que o ano, eu ainda não fechei o ano anterior dele, porque tem pouco tempo de assistência, mas provavelmente vou fechar o ano dele na próxima visita, mas em janeiro, quando a assistência técnica, na verdade a assistência técnica dele começou em fevereiro, ele tinha uma renda de 43 mil reais e ele tinha um COI. O que é o COI? Custo operacional efetivo, é o que ele gastava para produzir. Ele tinha um COI operacional, um COI de 33 mil e uma margem de 10 mil. Então, esse produtor sobrava 10 mil reais por mês da atividade dele. O custo de produção dele estava R$ 1,12. Ele gastava 24% com concentrado, 30% com concentrado, 20% com volumoso e 4% com mão de obra. E a margem bruta, que é o que sobrava da renda dele, sobrava 24% para ele viver. Bom, em julho, então eu comecei a assistência dele em janeiro e julho. Olha o que esse produtor está produzindo em julho. Esse produtor fechou com uma renda de R$ 140 mil reais nesse mês de julho. Ele teve um custo operacional, ele gastou 41 mil reais para produzir e ele teve um custo operacional de R$ 1,14. Ele já ganhava dinheiro. O que eu fiz? Eu fiz ele ganhar mais dinheiro. Sobrou esse mês 71% da renda para ele. Ele teve um custo de 33% com concentrado, 13% com volumoso e 2% com mão de obra. Esse mês sobrou para ele, ele teve uma margem bruta de 99 mil reais. Eu acho que foi um bom resultado, né, gente? Então, coisa simples. Tamires, o que você fez para esse produtor chegar nesse resultado? As mesmas coisas que eu falei para vocês. Identificação de animal, anotação, financeiro,
emprenhar a vaca vazia, descartar a vaca problema, aleitar os animais, dividir lote e fazer uma adequação de dieta simples. Trabalhando o básico, vocês conseguirão grandes resultados. A assistência técnica gerencial te proporciona isso. Bom, hoje, qual que é o principal gargalo da atividade leiteira? Bom, a principal atividade é a sazonalidade, né? Porque hoje a gente trabalha com épocas com chuva e seca. Na época da chuva a gente tem pasto, na época da seca a gente não tem pasto. Então, a entre-safra sempre vai ser um problema. O que eu falei para vocês? O problema é planejamento. A gente sabe que todo ano a gente tem isso, todo ano é sazonal, não vai mudar. O que vai mudar? Vai mudar o seu produtor fazer silagem de milho, fazer silagem de capim, fazer silagem de sorgo. Cada produtor vai ter que ter uma indicação, mas é isso que vai fazer a diferença na vida dele. É um problema também que a nossa produção ela não é padrão, né? Esse mês eu estou produzindo 300 litros, mês que vem eu estou produzindo 100. Por quê? Porque o produtor deixa as vacas dele atrasar. Então, se você com a sua assistência, você consegue aumentar o nível da sua produção. Os aspectos sanitários, né? A gente tem muita doença na nossa região, a gente tem carrapato, a gente tem tristezinha, a gente tem tripanossoma, brucelose, tuberculose, tantas doenças. E como que a gente faz para lidar com essas doenças? Prevenção, vacinação, trabalhar com manejo, tecnologia simples. Um outro problema que a gente tem na nossa atividade são o baixo uso de tecnologia, né? Nosso produtor tem uma resistência muito grande às novas tecnologias, e eu também acredito que as tecnologias demoram muito para chegar no produtor. Então, as baixas tecnologias acabam que diminuem a produção. Talvez se ele estivesse usando uma ensiladeira de 2 linhas, ele cortava a silagem dele mais rápido e a qualidade dela fosse maior. Talvez se esse produtor tivesse acesso a uma capineira de melhor qualidade, talvez a alimentação dele fosse outra. Então, tecnologia é o gargalo. Como que vocês vão fazer para resolver esses problemas? Como que vocês vão fazer para transpor esses problemas e gerar números igual aqueles que eu te mostrei, do produtor ganhar 10 mil reais por mês e depois ganhar 140, e depois fechar 99 mil reais por mês? Como que você faz isso? Primeira coisa, transferência de conhecimento e tecnologia. Ensinar o produtor a fazer silagem, ensinar o produtor a fazer grão úmido, ensinar o produtor a secar a vaca, ensinar o produtor a vender, aumentar o leite dele. Gente, assistência técnica precisa de aumentar leite. Se você começou a dar assistência nessa propriedade e 1 ano depois ela continua produzindo a mesma coisa, com o mesmo número de animal, tem alguma coisa que você está fazendo errado. Você precisa sempre aumentar a produção. Maximizar a área, né, dessas propriedades. Então, se ele produz 40 toneladas por hectare naquela área de milho plantado, se você fazer ele produzir 60, ficou mais barata a silagem dele. E captação de gestão e gerenciamento para a empresa rural. O que é isso, gente? Tentar qualificar o seu produtor para isso, ensinar ele a trabalhar com essa gestão. Se vocês não ensinarem o seu produtor a trabalhar, vai sempre ficar aquela dependência da sua presença na propriedade. E você não quer isso também. Você quer que o produtor caminhe com suas próprias mãos. E aqui, gente, isso daqui é uma ferramenta de convencimento para você e para o produtor, que fala que leite não dá dinheiro. O que não dá dinheiro é a falta de planejamento, a falta de assistência técnica na sua propriedade. E quando eu falo que não adianta leite ser 1,80, que faz o produtor ganhar dinheiro, é o custo de produção dele. Aqui, na situação 1, é um produtor com 50 hectares, vendendo leite a 1,80, com 30 vacas em lactação, 50 vacas secas, uma média de 5 litros e uma produção diária de 150 litros. Ele tem uma renda de 8 mil reais. Bom, enfim, eu não coloquei o custo operacional dessa situação, mas o custo operacional, vamos pôr que o custo operacional mesmo, vamos pôr que o custo operacional é R$1. Então, na situação 1, sobrou 80 centavos por litro de leite. Na situação 2, o produtor tinha os mesmos 50 hectares, só que ele vendeu leite a 1,50. Só que olha essa situação, ele tinha 50 vacas de leite e 10 vacas secas. Você viu que a situação inverteu? Gente,
Como que o produtor quer ganhar dinheiro se ele tem 30 vacas secas e 100 animais que não produzem nada na propriedade dele? Quem dá leite na fazenda de leite é vaca de leite. Se você não tem um número maior de vacas de leite do que rebanho, o leite não vai pagar a conta. Então, olha, antes era 30 vacas em lactação e agora é 50 vacas em lactação. Antes era 50 vacas secas, agora é 10 vacas secas. Então, antes eu produzia 150 litros, hoje eu produzo 500 litros. O preço do leite está mais baixo do que antes. O que mudou? Mudou o rebanho. O rebanho não, mudou a produção do seu rebanho. O que mudou? Mais vaca vazia, mais vaca em lactação e menos vaca seca. Gente, essa é a chave do sucesso da produção de leite. Mais vaca dando leite e menos vaca improdutiva, menos animais improdutivos, menos recria. Eu preciso, na minha produção de leite, de vacas dando leite. Então, isso daqui é só para mostrar para vocês que leite, sim, dá dinheiro, o que não dá dinheiro é falta de gerenciamento. Fazenda que não tem dono nunca vai dar dinheiro. Às vezes o que você precisa de mudar é o dono da fazenda. Bom, no mais, era isso mesmo que eu queria estar passando para vocês, falando com vocês. Espero que tenha sido útil essas informações para pelo menos alguns de vocês, né? E que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu gosto muito de falar de vaca de leite, não sei se dá para perceber, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, que se vocês quiserem ver alguns números, eu estou aqui para mostrar esses resultados para vocês. Então você gosta de gado de leite, Tamires? Nem um pouco, né, Marco? Bom, Tamires, agradeço pela brilhante palestra. Abro espaço novamente para as perguntas, caso alguém tenha algum questionamento. Podem mandar pelo chat ou podem liberar o microfone. Foi incrível, bem explicado. Agradeço, Helena. Falar sobre o que a gente gosta é um prazer muito grande, né? E falar eu tenho me sentido muito realizada profissionalmente nesses últimos tempos, porque eu tenho visto os meus produtores crescerem junto comigo. Eu tenho visto os meus produtores ganharem dinheiro junto comigo. Eu troquei de carro, mas meu produtor comprou 50 vacas na fazenda dele. Meu produtor comprou um vagão forrageiro. Então, os meus produtores estão crescendo junto comigo. Isso me traz muita felicidade. E dentro de uns 10 anos, eu também vou estar tirando leite, se Deus quiser. Pergunta da Giovana. Se você já passou por alguma situação onde duvidaram do seu trabalho por ser mulher, puxando um pouco o tema da palestra anterior. Eu não consegui assistir a palestra anterior, porque eu cheguei tarde da fazenda, então estava correndo, mas eu enfrento preconceito o tempo inteiro e o tempo inteiro. Tem pouco tempo que eu comecei a trabalhar pela Companhia do Leite, tem 7 meses que eu estou trabalhando, 8 meses que eu estou trabalhando com eles, e no meu primeiro mês de trabalho, eu comecei a trabalhar com 20 produtores. Desses 20 produtores, 3 produtores pararam de trabalhar com a Companhia do Leite, porque o técnico anterior era homem e eu era mulher. Inclusive, teve um produtor que, na hora que eu cheguei na fazenda, ele falou assim para mim, vai lá para a cozinha ajudar minha esposa a fazer bolo? Aí eu falei, não, mas eu sou veterinária, né? Eu trabalho no curral. E ele falou, não, deixa os homens trabalhar, a mulher trabalha na cozinha. Bom, não tem que contar para vocês, né? Se esse produtor parou ou não. Mas eu acho que a gente vence preconceito mostrando serviço, mostrando número. Os meus produtores estão ganhando dinheiro, os meus produtores estão satisfeitos. E quem não quiser trabalhar comigo, tá tudo bem. Tem muitos técnicos homens para atender esses produtores machistas. Falou A Bianca bem. está perguntando a questão da mastite no caso do abate do frigorífico levaria ao descarte da vaca, como acontece, por exemplo, com vacas que desviam para apresentarem pneumonia. Bianca, eu não sei nada de frigorífico, eu não sei nada que se refira à parte de
de abate e qualquer coisa desse tipo de produção. Eu, na verdade, eu sou uma veterinária que eu amo animal. Eu amo animal, eu nunca conseguiria trabalhar dentro de um frigorífico. Se eu ver uma vaca morrendo, eu acho que é perigoso eu morrer junto com ela. Então, eu não sei te responder isso. Na sua opinião, a ração, quais seriam os maiores lucros ao produtor? Milho ou sorgo? Bianca, milho ou sorgo? Depende. Depende da análise do seu solo, depende de qual é o tipo do seu gado, depende de qual a região que você está. Com certeza, o melhor alimento para a vaca sempre vai ser a silagem de milho na nossa região. Por quê? Porque culturalmente a gente sabe produzir milho. A gente não sabe plantar sorgo, esse é o grande problema. Mas o sorgo, quando plantado e produzido corretamente, ele é um alimento sensacional e muito mais barato que o milho. Então, economicamente, o sorgo sempre vai ser mais viável do que o sorgo. No entanto, eu atendo fazendas em João Pinheiro, e João Pinheiro chove muito pouco. João Pinheiro não tem jeito de plantar milho. E aí? Tem que plantar sorgo. Eu tenho um cliente que perdeu a roça dele de sorgo esse ano, porque deu pulgão e ele ficou esperando chover, não choveu e ele perdeu tudo. Então, depende. Para esse produtor mesmo, que ele perdeu a roça dele de sorgo, eu indiquei ele plantar capim. Ele não tem condição de plantar nem milho nem sorgo. Então, para cada propriedade vai existir uma possibilidade e sempre o mais importante, a melhor comida é a que você tem na sua casa. É que você sabe produzir, é que você está cansado de usar todo dia. Mais alguma coisa? A Bianca perguntou sobre frigorífico. Tá. Bianca, então, falando sobre pneumonia na hora de abate, eu acredito que a pneumonia não seja motivo de descarte, não seja motivo para que o seu animal não, para que o animal seja descartado Descarte dentro do total. frigorífico, a menos que ela tenha processos bastante infecciosos, né? Do tipo, o útero tá o pulmão dela tá transbordando de pus. Mas eu não, geralmente os meus produtores descartam vaca para frigorífico com pneumonia tranquilamente. Agora, recentemente eu tive um produtor que descartou vaca, descartou não, que vendeu uma vacada para o frigorífico e as vacas dele estavam com tuberculose. Aí é outro caso, né? Não tem nada a ver com pneumonia. Isso é uma zoonose, faltou várias outras coisas nesse caso. Mas pneumonia, meus produtores vendem para frigorífico e ganha preço de @bom. Mais alguém com alguma pergunta? Falou muito bem, Tamires. Não tem nem o que perguntar. Eu queria agradecer a vocês por tudo. E eu sempre vou estar falando de vocês nas minhas palestras, na minha vida, porque realmente, quando eu falo que o mestrado me empoderou, o setor de caprinos e ovinos me ensinou. Eu falo que ali é onde que o filho chora, o pai não vê, né? Sem dúvidas. Ali eu aprendi o que é a vida. Então, eu tenho muito que agradecer a vocês. Assim, se hoje eu sou o profissional que eu sou, se hoje eu estou no lugar que eu estou, eu devo muito, muito, muito a vocês, ao setor, ao professor Gilberto, que, como eu disse, no início da palestra foi a primeira pessoa que me estendeu a mão. Então, nunca, nunca, nunca eu vou deixar de agradecer por tudo que vocês fizeram por mim. Muito obrigada. A Bianca está perguntando se eu acho que a assistência técnica vai ter espaço para mulher. Bianca, deixa eu te falar uma coisa. Uma das únicas coisas que as mulheres se sobressaem aos homens são nas pesquisas, são nos estudos. As mulheres geralmente estudam mais do que os homens. Você pode ver que na academia você encontra mais mulheres do que homens. Bom, a assistência técnica, ela está intimamente ligada a essa tecnificação da mulher. O único jeito da mulher ganhar espaço na assistência técnica é ela se profissionalizando para aquilo.
Eu acho que a assistência técnica tem espaço para homem e para mulher, mas o que ela mais precisa é de profissionais que estejam preparados para aquilo. Eu vejo a pessoa terminar a faculdade e falar, vou trabalhar com assistência técnica. Gente, assistência técnica não é sei lá e dar toque nas vacas, não. Assistência técnica envolve tudo, 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 tudo. Então, estudem, se profissionalizem, façam cursos. É isso que vai ser o diferencial da mulher. Gente, o empoderamento da mulher é intelectual. Não tem jeito da gente falar de mulher no campo se a mulher não tiver instruída, se a mulher não tiver capacitada para isso. Então, sim, existe assim, uma possibilidade infinita para as mulheres na assistência técnica, mas antes da mulher ir para assistência técnica, a mulher precisa de estudar. Respondi a pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, acho que é isso então, né, Tamires? Em nome do Japnutri, te agradeço mais uma vez pelo seu tempo, por ter aceito o nosso convite, pela excelente palestra. Tenho certeza que foi de grande valia para todo mundo. Continuam aí os elogios. Com isso, eu gostaria de encerrar, né, pessoal, o evento. Então, é com imensa satisfação que encerramos o primeiro ciclo de palestra de Japnutri. Agradecemos novamente a presença de todos e, como disse anteriormente, o evento foi um sucesso e isso não seria possível sem vocês. Tivemos a presença de pessoas de 7 estados diferentes, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Goiás. Conseguimos arrecadar um valor total de R$ 391 e tenho certeza que ajudará muitas pessoas que precisam de apoio para realizar seu tratamento. Nos sigam no Instagram, @japnutri, para que vocês possam ficar por dentro de nossas atividades de pesquisa, de extensão. E para quem gostou deste evento, ou do JAPER, né, que foi a Jornada Acadêmica de Pequenos Ruminantes, fiquem de olho que em breve teremos novidades. Então, com isso, o evento está encerrado. Boa noite a todos, grande abraço. Tchau, tchau.